Muito bem, nós temos mais notícias aqui, nossa reportagem em cima do lance. Nós temos notícias que chegam de Brasília, é isso? Após críticas à proposta, aliás, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o Congresso ainda não definiu uma solução para a crise do IOF, mas está empenhado em encontrar um caminho que feche as contas públicas deste ano e para o ano que vem. Isto tudo sem aumentar as alíquotas ou criar novos impostos. Quem tem os detalhes sobre isso é a Janaína Camelo, que chega mais uma vez aqui no 3 em 1, vai nos dizer o que disse o parlamentar. Janaína, bem-vinda novamente. Pois é, Kobayashi, Hugo Motta, presidente da Câmara, disse exatamente isso, que o Congresso Nacional está buscando uma solução, mas sem o aumento de alíquotas do IOF. Então já está acontecendo toda uma tratativa ali no Congresso, inclusive líderes do Centrão já apresentaram para o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, ali algumas propostas, como por exemplo, de que o aumento das alíquotas do IOF não fiquem valendo, só fiquem valendo, na verdade, para as operações em que o imposto já é cobrado e não fique valendo ali para os empréstimos externos de curto prazo e nem para plano de previdência do tipo VGBL, por exemplo. Mas são sugestões, são propostas que ainda estão sendo construídas, estão sendo apresentadas para o governo federal, né? Está tendo toda uma tratativa ali, inclusive no início da semana, só relembrando, teve uma reunião muito importante entre o presidente Davi Alcolumbre do Senado, o presidente da Câmara Hugo Motta, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, justamente ali já para iniciar essa movimentação de tentar um consenso ali entre os dois poderes, executivo e legislativo, porque tudo isso deve ser apresentado para o Supremo Tribunal Federal. Isso na semana que vem, na terça-feira, dia 15, está marcada aquela audiência de conciliação, né, que foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Está nas mãos do ministro Moraes essa questão toda do IOF, que foi judicializado lá no Supremo. Inclusive, Kobayashi, é uma audiência de conciliação que vai ser completamente a portas fechadas. Nem a imprensa também vai poder acompanhar, então só depois dessa audiência a gente vai ter alguma informação sobre ela. Agora, o ministro Fernando Haddad, hoje ele concedeu uma entrevista para uma rádio e ele disse o seguinte sobre essa negociação com o Congresso Nacional. Disse que o IOF é uma das poucas coisas ali que o presidente da República tem prerrogativa exclusiva e disse que então existe jurisprudência e nas conversas que o governo federal tem tido com o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda está dizendo exatamente isso. Então, expectativa sobre qual vai ser essa proposta que vai ser apresentada tanto pela Câmara, pelo Congresso Nacional e pelo governo federal ao STF na semana que vem sobre IOF. Muito obrigado, Janaína Camelo, diretamente de Brasília. Enquanto a gente estava discutindo aqui as questões do anúncio feito por Donald Trump, o assunto do IOF ainda está vivo lá, porque temos audiência de conciliação convocada pelo ministro Alexandre de Moraes e aí tem toda a expectativa sobre o que irão propor Congresso Nacional, Poder Executivo, sobre essa treta toda, hein, Zé Maria Trindade? Conta pra gente como você projeta este encontro, o que poderá sair desta audiência. Pois é, olha, vai sair alguma coisa. Há sinais claros de que o Centrão, né, viu que é preciso dar uma resposta à campanha contra o Congresso, que é, na verdade, contra o Centrão, né? Está fazendo um trabalho que mostra que é preciso ter responsabilidades. O que está passando a mensagem é de que o Congresso Nacional está muito preocupado em aumentar os gastos e criticar o governo por aumentar os gastos. Para ter uma ideia, o relator desta isenção do imposto de renda pessoa física até R$5.000 aumenta para 7,5 a proposta dele. Eu achei até pouco, eu achei que iria para 10, porque lá é o seguinte, se o governo promete pão, o Congresso fala, não, nós temos que dar pão, manteiga e café. Então, assim, o Congresso está nessa pegada. E o Arthur Lira quer aumentar o imposto maior, né, a alíquota maior, para os que têm os maiores salários, e também encontrar outra forma de arrecadação para pagar esse aumento do imposto de renda. E isso é música para o Haddad, né? Essa história de aumentar a arrecadação. Se o Congresso acertar ali o aumento de arrecadação, não precisa nem desfazer o que já foi feito, eliminar os dois decretos, o do governo e do Congresso Nacional. E o Supremo não vai discutir dois pontos importantes. Qual é o limite do Congresso através de decreto legislativo, para cancelar decisões do governo? E qual é o limite do governo para aumentar
o IOF, né, não como imposto regulador, mas como um imposto de arrecadação. Quero a sua avaliação sobre isso também, Bruno Musa. Temos o Bruno Musa? Fala então, Alan Gani, o que esperar desse encontro aí? Fala aí. A gente está com um problema na conexão com o Bruno Musa, daqui a pouco a gente reconecta com ele, enquanto isso as análises do Alan Gani por aqui. Não, o que eu vejo é que foi instituído o Poder Judiciário como uma espécie de um poder moderador mesmo. Isso mostra a dificuldade do Poder Executivo, do Planalto na governabilidade e na sua relação com o Congresso Nacional. Tanto é que esta reunião será a portas fechadas, vejam só. Agora, de qualquer maneira, acredito que chegam ali em algum consenso, né? Agora, esse consenso não vai ser por meio de corte de gastos. Isso porque o Congresso Nacional não quer cortar os seus gastos na carne, tampouco o Poder Executivo, tampouco o Poder Judiciário. Ou terá algum tipo de aumento mesmo no IOF, vão chegar a uma conclusão, volta o imposto ou volta numa alíquota menor, né? Não que o imposto deixou de existir, eu estou dizendo aqui do aumento, então não vai ser um aumento tão grande como foi, mas fica ali no meio do caminho, ou compensa com algum outro tipo de imposto. No final das contas, é a própria população brasileira que acaba pagando a conta na reunião dos três poderes. Agora, o Fábio Piperno, eu quero entender o seguinte: nas últimas semanas todas, só se falava em IOF, só se falava em a população ser contra o aumento de imposto, só se falava em quem é que tem poder de decidir isso, se o presidente pode, se o Congresso pode fazer o decreto legislativo, enfim. E agora o assunto é outro, o assunto é o Trump. Você acha que a mudança de foco da repercussão pública para os anúncios e para a carta do Donald Trump pode mudar alguma coisa na solução final do IOF? Olha, assim, eu não sei se vai mudar alguma coisa na solução final dessa questão, mas de qualquer forma, o presidente Hugo Mota, ele tem que todo dia fazer realmente uma reza, uma prece lá para o presidente Trump, porque honestamente, eu nunca vi um parlamentar de prestígio apanhar tanto em redes sociais como o Hugo Mota de uns 10 dias para cá. E dos dois lados. E dos dois lados, exatamente. Ele foi impiedosamente surrado, tanto pela direita quanto pela esquerda, por uma série de fatores, e até porque o governo demorou demais para acordar para o fato de que a Câmara, né, liderada, presidida por Hugo Mota, é também uma Câmara gastadora. Só que agora, com essa história do Trump, isso sai do foco. De qualquer forma, eu também acho que eles vão buscar uma solução que provavelmente mexa no imposto de renda. Para mim é uma solução melhor, né, mexer na alíquota lá dos chamados super ricos, do que mexer no IOF, que pode, esse sim, impactar o processo produtivo. Agora sim, já temos o Bruno Musa reconectado, conexão perfeita conosco. Eu quero te chamar, Bruno Musa, para sua avaliação também do que esperar do desfecho do IOF. Vai ter decisão do STF, vai ter acordo entre os poderes. Como é que você está vendo essa expectativa toda para a audiência de conciliação da semana que vem? Eu acho que enquanto nós assistimos e somos obrigados a financiar isso, o que acontece é que eles chegarão num acordo. Até por isso que eu mencionei quando os poderes se alinham ali. E eu concordo muito, na verdade é um fato que o Piperno falou, que o Hugo Mota ele apanhou dos dois lados. Mas veja, por que ele apanhou dos dois lados? Porque parece que ele não joga ora para um lado, ora para o outro lado. Nós mencionamos aqui essa semana, todos nós falamos, do Mota quando ele veio a público e falou da urgência do Executivo cortar os gastos para mudar a trajetória da dívida. Ao mesmo tempo que ele clama por corte de gastos urgentes e necessários e contém o meu apoio, ele, ao mesmo tempo, vai lá e aumenta ou vota por aumentar o número de deputados de 513 para 531. Portanto, como muito bem o Piperno colocou, eles são gastadores. E me parece que não há um lado por uma crença em algo. Veja, todo mundo pode discordar do meu pensamento econômico, mas tem uma linha de raciocínio. Essa linha pode fazer sentido para um e para outro não. Agora, não faz sentido algum eles defenderem corte de gastos do Executivo, que é urgente e necessário, mas aumenta os gastos do Legislativo. Vem o Judiciário e aumenta os cargos, como falamos ontem, em 160 cargos comissionados. Então, me parece que, nesse sentido, os três poderes vão se alinhando
Nós, o público, que somos obrigados a financiar, assistimos à margem de tudo isso. Só fazendo um grande ponto, que eu acho que a solução do IOF me causa até estranheza quando eles falaram que é a única prerrogativa do governo, porque eles não levam em consideração cortar o gasto. Então, ora, é como se a única solução que eu tenho para fazer é aumentar o imposto por decreto IOF, então vamos fazer. E as consequências disso? Pouco importam. Só que a consequência, elas são dramáticas. Tentaram vir com o discurso que apenas os ricos pagam o IOF. Mentira, mentira pura. Isso já foi desmentido pela própria realidade. Então, quando o Mota vem e apanha dos dois lados, é que a verdade vem à tona. A realidade aparece. E quando você não toma um posicionamento e quer pisar dos dois lados, em algum momento essa verdade aparecerá. Então, eu acredito que eles chegarão em algum acordo. Não estou dizendo que o acordo necessariamente é bom para o país, mas será majoritariamente bom para eles, para os três poderes ali alinhados, seguirem ali arquitetando o que eles acreditam ser melhor. E muitas vezes deixam de lado o estudo empírico dos dados, fatos e números para mostrar se uma determinada decisão é realmente positiva para o país no médio e no longo prazo. E só se me permite mais 30 segundos, eu fiz um estudo de mais de 30 países que taxaram os chamados super ricos. De mais de 30 países, hoje, se não me engano, 6 países apenas têm em vigência, incluindo a Suíça, que é 0,1. Então eu vou incluir a Suíça nesse, mesmo sendo 0,1, que recebeu a maior debandada de milionários noruegueses em direção à Suíça em 2022. Até o François Hollande, um governo de esquerda na França, que colocou a taxação de super rico, voltou atrás em um ano do que ele tinha taxado. Porque, na média, taxar os super ricos gera 0,1% sobre o PIB de arrecadação, longe de sanear qualquer tipo de problema. A solução passa por tirar os privilégios e os gastos públicos, e não por tirar dinheiro da classe produtiva, seja ela rica, classe média ou classe pobre. É deles, dos políticos que tem que tirar vantagem, e não da população. Agora são 17h51. Você que está na rádio vai para um rápido intervalo, a gente já volta.